Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para mais um capítulo, hoje, 19º dia, e vamos falar hoje de um tema muito importante, para mim, o mais lindo da igreja: ressuscitando o amor eucarístico. Eu convido a você a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51. Irmãos, este é um tema tão importante para a vida, porque ela é o centro da fé católica, ela é o centro da igreja. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51 em diante. Vai dizer assim a palavra para nós: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu lhe hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Então aqui nós vemos que Jesus ele está falando: é a minha carne. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer da sua carne? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comeres da minha carne, a carne do Filho do Homem, não bebereis o seu sangue, não terás a vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai me enviou, vive eu vivo o Pai. Assim também aquele que come da minha carne viverá por mim. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, tão lindo nós lermos esse texto onde Jesus mesmo fala que é a carne, é o sangue, que temos que comer, beber. Irmãos, o que mais importante ali nesse contexto, Jesus ele não muda o seu discurso quando os discípulos, que seguiam, saíam, iam embora. Ele não muda o discurso, ainda pergunta para os apóstolos: vós também não quer ir? Irmãos, ele não muda o discurso porque é verdadeiramente um sangue, verdadeiramente carne, é verdadeiramente o corpo de Cristo. E hoje o Senhor quer ressuscitar no meio de nós o amor eucarístico, o amor à Eucaristia. 40 dias com Jesus ressuscitado e ele ressuscitando no meio de nós. Cada dia uma prioridade, cada dia um tema. O discurso de Jesus hoje remete à Quinta-feira Santa. A diferença é que na Quinta-feira Santa Jesus pregava para os seus discípulos e hoje Jesus está num debate com os judeus a respeito do seu corpo e sangue. Faz 5 afirmações. Primeira afirmação, Jesus diz: eu vou dar a minha carne para a salvação do mundo. Portanto, a Eucaristia é a salvação. Segunda afirmação diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá a vida em vós mesmo. Portanto, alimentar-se da Eucaristia é a condição de se manter vivo. Terceira afirmação diz que quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei. Portanto, a Eucaristia é a entrada para o céu. Quarta afirmação: o meu sangue é verdadeiramente uma bebida e verdadeiramente minha carne é verdadeiramente uma comida. Portanto, não se aparece ou significa, realmente é. A quinta afirmação: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Quem comunga entra no coração de Jesus e Jesus entra no coração da pessoa. É claro que os judeus não estavam entendendo nada, tanto que eles perguntam: como é que este homem pode dar da sua própria carne de comer? O discurso é profundo. Na hora parecia que Jesus estava jogando pérola aos porcos. A carne e o sangue é uma presença real. Na hora em que o sacerdote pronuncia as palavras da doxologia, as palavras da consagração lida no missal, acontece o milagre da transubstanciação, uma ação
transpassou a substância. A aparência é trigo, gosto, cheiro também, mas após a consagração não é mais pão, é carne. A aparência é de vinho, gosto de vinho, cheiro de vinho também, mas após a consagração não é mais vinho, é sangue. Diante de tão grande mistério, a igreja está de joelhos. E o sacerdote, ao final, dirá: tudo isso é mistério da fé. É um mistério, e é o mistério da nossa fé. Portanto, a Eucaristia não representa ou significa, é o próprio Jesus vivo na presença real. Mas de 2000 anos se passaram e a igreja colhe milhares de milagres eucarísticos, sendo o mais conhecido como o milagre de Lanciano. Aqui, o autor agora ele vai trazer para nós uma experiência dele sobre a Eucaristia e o sangue. Antes da comunidade, eu nunca havia trabalhado numa casa de recuperação de dependentes químicos. E quando jovem começaram a bater nas minhas portas pedindo ajuda, há cerca de 23 anos fui morar em lugares renomados. O que fazia isso? No intuito de aprender a buscar esta experiência. Nesse mesmo tempo, morei em lugares que havia cerca de 50 dependentes químicos, que moravam lá para recuperação por 9 meses. O responsável era um sacerdote, que também celebrava a Santa Missa para eles, e todos comungavam no cálice. Eu sei que se depender do álcool entrar na sacristia e der o primeiro gole de vinho antes da consagração, ninguém segura, vai beber inveteradamente. Mas lá o sacerdote consagra o cálice bem cheio e distribuía a comunhão em 2 espécies. Após serem catequizados, já terem se confessado, entravam na fila para receber o corpo e sangue. Nos 2 anos que morei lá, e nesses 20 anos que trabalhamos com dependentes químicos na comunidade, eu nunca vi um dependente químico sair fugido da fazenda após beber o cálice, com o intuito de procurar bebida em um bar. Se fosse vinho, seria impossível isso não acontecer. Eu nunca vi nenhum deles ter abstinência alcoólica. Nunca vi nenhum bancar o espertinho e entrar na fila 2 vezes. Por quê? Porque os dependentes químicos provam para nós, cientificamente, que após o milagre da transubstanciação, na consagração, o gosto é o mesmo, a aparência é o mesmo, o cheiro também. Mas não é mais vinho, agora é a presença real, sangue de Jesus. Olha que lindo esse testemunho. Ele traz a experiência que ele viveu nas fazendas de recuperação, nas casas de recuperação, desses dependentes químicos, como uma prova para nós que ali realmente é o sangue de Jesus Cristo, vivo. Conheci internos que haviam tentado cometer suicídios, alguns com dezenas de tatuagens de dar medo. Homens que cumpriam anos de cadeia e quando iam comungar no cálice, disparavam de chorar. Alguns emocionados diziam que aquela sensação de sangue na boca e que Jesus estava falando com eles. Conheci um que não queria engolir de tanto prazer ao comungar. Um dia um deles disse para mim que já tinha usado todo e qualquer tipo de droga. Em 27 anos eu nunca tinha um barato tão bom como comungar a Eucaristia. A missão não é um teatro, não é um faz de conta. Por isso, usar essa expressão comunhão, só há comunhão como que se tem intimidade. Ninguém faz comunhão com estranhos. Quando recebemos o convite, seja no casamento ou de formatura, por exemplo, ao citar um dos pais falecidos, usa-se o termo in memoriam. Nesse momento é tão especial dos filhos, das filhas, fazendo questão de nos lembrar desse falecido, que fez parte de tudo isso aqui. Porém, é apenas uma gratidão. Ele não poderá estar presente nos acontecimentos. Preciso dizer que o que acontece em várias denominações cristãs, fazem esse rito do pão e vinho, mas não a transubstanciação. Eles sabem disso, por isso chama de ceia.
Eles oram, abençoam, dizem palavras profundas, comem realmente para lembrar da ceia, como as pessoas do convite lembra dos seus entes queridos. No caso, eles fazem comunhão com o próprio coração. Claro, isso é digno. Apenas digo que o pão que comem e o vinho que bebem não se transformam em carne e sangue. Na Igreja Católica não é assim. Na hora da consagração, o sacerdote diz: fazer isto em memória. Ele diz: fazer isto em memória. Como Jesus está vivo, as palavras da consagração tem um mistério que traz para o presente a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A Santa Missa é a atualização do sacrifício no Calvário. Não foi a Igreja quem quis inventar as palavras de consagração. Elas foram ditas por Jesus na Santa Ceia e inseridas no missal. Jesus disse a Pedro e aos discípulos que todas as vezes que reunisse para celebrar, fariam isso em memória dele. Aqui a palavra em grego é atualização. A memória em atualização todas as vezes. Em memória dele, e ele se faria presente. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que estava transferindo o que ele aprendeu. Na última ceia, Jesus pegou o pão e o vinho, repetiu as palavras da consagração e no final disse: fazei isto em memória de mim. Jesus é o sacerdote que celebra. É o altar, é o sacrifício, é o próprio cordeiro sacrificial. Tem gente que não gosta de ir à missa porque é tudo igual. Claro que nunca será igual. São Pedro Julião disse: o sacerdócio, o que mais quereis? Se já tendes a Eucaristia, já tendes tudo. Se a Eucaristia é tudo isso, é com certeza, quanto mais você comungar, mais santo, mais curado você vai ser. Ele é o remédio, a comida, é a alegria, é a vida. Que alegria quando a minha esposa estava grávida e comungamos muito. Quantas graças as minhas filhas receberam antes de nascer. Ainda não conseguiam entender quantos casais vivem irregular e que não têm vontade de realizar a situação conjugal para comungar. A humanidade está toda desesperada, mas o remédio é Jesus. E não o busco. Enquanto isso, Jesus está dizendo: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não come da minha carne e bebe do meu sangue, não terá a vida em si mesmo. Isso significa que a Eucaristia mantém as pessoas vivas em condições vitais, uma urgente sobrevivência. Podemos desejar vitórias, mas a maior delas é a Santa Missa. A Eucaristia é a maior das orações, é o centro da fé católica. Não existe católico sem missa, nunca vai. Não professa a nossa religião, infelizmente, voltemos a amar Jesus no sacrário. Isto não pode ser para nós uma obrigação para agradar alguém na nossa casa ou na nossa igreja. Jesus vem substituir o sangue do Cordeiro. Não há mais matança. Jesus morreu uma vez só, somente salvou a humanidade inteira. A carta aos Hebreus, capítulo 8, diz: Cristo, sendo sacerdote, entrou uma vez para a expiação de todos os pecados da humanidade. Jesus é o sacerdote que com vestes sujas de sangue aspergiu o santuário. Ele é o sacerdote perfeito, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, e na Santa Ceia deu esse sacerdócio para a sua igreja. Jesus é o trigo triturado no madeiro da cruz. Isaías 53 descreve todo o sofrimento de Cristo, que após fabricar o pão transforma-se em carne. A carne que nós comemos na Santa Missa é a carne que pagou pelos nossos pecados, expiou a nossa culpa, reparou a nossa dívida. Jesus é o homem que sozinho pisou no lagar. Isaías 63, que após triturar a uva até sair o sumo, fabricou o vinho para que o seu sangue fosse derramado. O vinho é o resultado da uva esmagada, assim como o sangue de Jesus que saiu até a última gota, oriunda da sua paixão. Padre Pio enxergava Nossa Senhora, os coros de anjos santos e todos adorando a Eucaristia na hora da consagração. Ao redor do altar, pôs o universo para diante deste milagre. Ainda tem jeito para este mundo.
enquanto estiver sendo celebrada a Santa Missa sobre a terra, e por isso os demônios ainda não tomou tudo, pois o sacrifício perpétuo detém a Eucaristia e impede a ação do demônio, ao mesmo tempo aplaca a ira de Deus sobre a terra. A Eucaristia é tudo. A Igreja tem relatos de alguns místicos que viveram meses até anos só de Eucaristia. Como alguém explica isso? Seja feliz por ser católico. Votemos a Jesus Eucarístico na Santa Missa e no Sacrário. Irmão, se você pesquisar, tem uma santa, ela é serva de Deus, conhecida como Lola. Irmãos, ela viveu 60 anos somente da Eucaristia. Ela não comia, ela não bebia. Ela viveu 60 anos só comungando diariamente da Eucaristia. Irmãos, isto é o corpo que sustenta, que dá a vida. E se você está longe da Eucaristia, o Senhor hoje Ele quer ressuscitar o seu amor a Jesus Eucarístico. Aqui quantas afirmações nós vimos sobre a Eucaristia, sobre esse corpo e sangue do próprio Jesus vivo no meio de nós, do próprio Jesus que se dá a nós na Eucaristia. Irmãos, eu acho tão bonito no livro que eu li do Padre Pio, que ele enxerga Nossa Senhora e todos os santos, ele enxerga toda a corte celestial no momento da Eucaristia, no momento da adoração, no momento da consagração. Ele enxerga todo o coro em adoração, porque, irmãos, é o próprio Cristo que se faz pão no meio de nós. E muitos, como o próprio autor ele traz, muito católico, que se dizem católico, longe da Eucaristia, longe do próprio Jesus vivo na Eucaristia. Irmão, se você está longe, o Senhor está convidando você a voltar e a voltar a amar a Eucaristia. Não é somente voltar, mas a amar, a adorar a Eucaristia. Ontem, quinta-feira, nós tivemos a Santa Missa e depois foi exposto Jesus Eucarístico. Irmãos, o Senhor está lá, exposto, nos esperando para adorá-lo, para comungá-lo, para recebê-lo em nós, em nosso coração, e nós no coração do Senhor. Se você conhece pessoas que estão precisando realmente voltar à Eucaristia, convido você a enviar esse vídeo a essas pessoas, a comentar aqui embaixo sobre a Eucaristia, o seu amor pela Eucaristia. Que Deus abençoe você e vamos voltar ao amor a Jesus Eucarístico.